Estamos aqui para o programa, né, Filho Ansiedade Zero, e nós vamos começar agora uma edição especial de aquecimento para a jornada Filho Ansiedade Zero, que vai estar acontecendo em outubro, dos dias 10 ao dia 16 de outubro. Tem um convite especial para você. Vai ser um evento totalmente online e gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição. Então vai estar aqui no link na bio. Você vai se inscrever para estar comigo nesses dias. Eu já estou aqui, fiz esse convite para que você esteja nessas lives de aquecimento. Até o dia 7 agora de outubro, eu vou estar 6 horas da manhã te trazendo informações, atividades, reflexões que vão te ajudar aí você sair do seu filho ansioso para chegar nas habilidades de autoconfiança. Então não perca essa live, ela vai ficar pouquinho tempo aqui no ar. Não perca, chama outras pessoas para estar com a gente e também convida aí para jornada Filho Ansiedade Zero. Se você está tendo dificuldades com seu filho, né, ele não consegue se socializar, ele não consegue se distanciar de você, se o medo, as apreensões têm tomado conta aí do comportamento dele, tem te trazido situações bem difíceis, que eu sei, eu tenho acompanhado aqui as minhas crianças. Se você está nessa situação, eu estou aqui para te ajudar, né? Então, continua aqui comigo esses dias. Vão ser alguns conteúdos aqui, compartilha com outras pessoas e principalmente se inscreva aí para o nosso evento, e você vai ter todas as informações, vai entrar num grupo especial também do WhatsApp, onde você pode ter o contato direto aqui para outras dúvidas, outras coisas que surgirem aí, você pode me chamar também. Tá bom? Então hoje eu quero começar essas lives de aquecimento falando para vocês um tema. Alguns pais, algumas crianças, alguns adolescentes normalmente trazem essa fala, que a ansiedade tá chamando atenção. Ah, é frescura. Desculpa. É frescura, só porque ele não quer fazer isso. Aí os jovens, né, e as crianças falam, meu pai não liga, né, ele acha que é frescura, ele acha que eu estou manipulando, que é bobeira, o que eu sinto, o que acontece com o meu corpo. E então eu quero iniciar esses conteúdos, esses dias que nós vamos estar juntos, são 12 dias aqui desse aquecimento. Eu quero começar indicando isso, né? Que a ansiedade do seu filho não é frescura. E eu vou estar te mostrando aqui alguns dados muito relevantes para que você entenda realmente que temos a forma certa de agir aí com os nossos filhos, mas nós precisamos primeiramente saber que estamos tratando de algo que é realmente importante. Se não damos a devida importância, né, às vezes para esses sinais, para esses sintomas, como é que a ansiedade tem aí trazido prejuízos para o seu filho, provavelmente você não vai se interessar, né, por tudo aquilo que eu tenho trazido aqui para você. Né? Provavelmente, mesmo que você ache que o seu filho é ansioso, se você parte ainda a pensar que isso é um problema que pode passar aí com o crescimento, que vai passar quando ele amadurecer, né? Vai passar quando ele crescer, ele vai ficar mais corajoso quando ele crescer e ele não vai mais ter medo, né, dessas situações. Se nós só achamos que tudo isso vai passar, ou que é uma parte normal aí do desenvolvimento da criança estar tão ansiosa, a gente pode não dar a devida atenção para o que precisa estar na nossa atenção. Isso não quer dizer que eu quero aqui alarmar vocês e falar, agora a Maria está falando que eu tenho que ficar muito preocupado com isso, que, né, é um transtorno muito... que o meu filho está desse jeito e agora o que eu tenho que fazer? Também não quero partir para esse extremo, né? Mas é dar atenção para o que precisa ter atenção, né? Não é alarmar e nem também desconsiderar, principalmente não ouvir o seu filho diante de tudo que ele
está te trazendo. E aí começa assim, né? A ansiedade, o transtorno de ansiedade é o adoecimento que mais tem prevalência durante a infância. Então, de todas as crianças que você vai ver, se a gente reunir as maiores preocupações, né, que as mães têm, os maiores diagnósticos que aí a gente tem, os transtornos de ansiedade estão envolvidos. Então, isso é algo muito sério. Né? Não estou falando aqui que o seu filho tem um transtorno de ansiedade, a gente vai ter um tempinho aqui durante esse aquecimento só para falar disso. Mas se a ansiedade do seu filho tem trazido prejuízos, né? Sai daquele medo natural que a gente fala, a criança muito pequenininha vai ter medo às vezes do escuro, vai ter medo de estar distantes dos pais. A criança maiorzinha, ela já vai estar os medos envolvidos mais com uma parte social, né, com os coleguinhas, com como que as pessoas estão vendo ela, né, como que os colegas estão vendo. Mas quando essa ansiedade traz prejuízos para sua criança, porque ela não quer ficar longe de você, ela não está em nenhum lugar sem você, né? Porque quando ela está com medo do que as outras crianças vão achar, né, do óculos dela, ou de como ela fala, ou se ela está com medo de errar. Eu tenho as crianças aqui, né, com medo de errar, né, de sair mal em alguma situação, com medo de perder. Quando isso começa a prejudicar o seu filho, né, quando você vê que sai dessa ansiedade natural que eu já tenho falado aqui para vocês, e nessas lives de aquecimento eu vou trazer um pouquinho melhor explicada essa situação, mas quando você vê que traz prejuízos, a sua criança começa a ficar num estado de crise, ela começa a responder fisiologicamente muito intensamente, né? Ela começa a se restringir, o comportamento dela começa a ter um comportamento de evitação de todas essas situações que ela fala para você que ela tem medo, né, que ela está preocupada. Você precisa estar atento, né? Então, estar atento não é se alarmar. Estar atento é realmente saber que não é frescura. O cérebro do seu filho faz uma atividade diferente nesse momento que ele está ansioso, que ele está preocupado com essas situações, e ele vai ter essa resposta de ansiedade, podendo até chegar para um transtorno de ansiedade. Então, durante a pandemia, teve estudos aqui em São Paulo que 1 a cada 4 crianças apresentaram alguns sinais e sintomas de ansiedade. 1 a cada 4 crianças, né? E a gente já estava falando dos números de prevalência de ansiedade um pouquinho atrás, né? Tempos atrás. Agora, pós pandemia, principalmente se a sua criança tinha questões relacionadas a estar só com você, né? Medo essa fobia social, medo de separação, né? De estar longe dessas pessoas que são habituais para ela. Se isso já era da sua criança, provavelmente isso se intensificou, porque ela passou quase 2 anos da vida distante dos outros colegas, das outras atividades, praticamente somente com a família. Então, esses números aumentaram. A gente ainda está tendo outros estudos para trazerem para a gente essa prevalência, a gente fala esse número real também, mas com certeza isso piorou. E por que dar atenção para a ansiedade do seu filho se já está numa ansiedade patológica? A ansiedade, como eu falei para vocês, é dos maiores transtornos que a gente tem visto durante a infância, né? E por que cuidar do seu filho durante a infância, gente? Os estudos têm trazido, eu tenho alguns números aqui, ó, que transtornos de ansiedade na infância e na adolescência, eles são risco, é uma prevalência, ela tem um risco
de se tornar outros transtornos durante a vida adulta. E outros transtornos durante a adolescência e a vida adulta trazem riscos até aumentados de suicídio, trazem risco aumentados de transtornos de depressão. Uma das maiores comorbidades comorbidade é o que acontece junto aí, transtornos que acontecem juntos. Os transtornos de ansiedade normalmente acontecem junto com transtornos depressivos. E isso pode acontecer com a sua criança pequena também, né? As crianças pequenas também entram nisso, muito pequenininhas até. E a minha preocupação, e sempre eu tenho falado aqui para os pais, vamos cuidar das nossas crianças para que a gente ganhe mais poder, né? A gente tenha mais possibilidades de trabalhar com esse jovem e com esse adulto. Eu sou Maria Rodrigues, eu nem me apresentei lá no começo, eu sou psicóloga de formação, quase 14 anos, agora em dezembro faz 14 anos de formação, e eu tenho trabalhado desde a minha faculdade com crianças. Eu já sabia que eu queria trabalhar com crianças e por isso cheguei na psicologia. E exatamente por acreditar nisso, gente, não é bobeira, não ouça o seu filho, não desmereça o que ele está falando, não desvalorize o que ele tem trazido para você. E é claro que tem as formas corretas de valorizar isso, né? Eu vou estar trazendo aqui para vocês, também não reconforte demais, mas valorize o que o seu filho tem trazido, porque realmente os estudos têm trazido isso. Quando a gente trabalha com essa criança aí, nessa infância, nós temos possibilidades desse transtorno não chegar para essa adolescência e não chegar a agravamentos, né, agravos aí para essa vida adulta. Essa é a intenção, de que você saiba que realmente é importante, é muito importante que você dê atenção, ouça o seu filho, dê atenção para o que ele tem trazido, para os sinais, para os sintomas. Então, durante essas lives de aquecimento, e eu tô aqui, né, fazendo essas lives 12 dias, nós vamos estar 6 horas da manhã para que você também conheça um pouquinho melhor o que está acontecendo com a sua criança e ferramentas, vou trazer coisas práticas aqui de como que você pode trabalhar com ele, porque nós vamos ter, né, uma jornada Filha Ansiedade Zero, que vai ser também totalmente gratuita, online, mas não vai ser esse formato de live, vai estar disponível para todo mundo que fizer a sua inscrição, que já está aqui na bio. E isso é assim, ó, nós precisamos prestar atenção, principalmente eu trabalho com as crianças, eu trabalho esses dois pontos, trabalho com os pais e trabalho com as crianças. As crianças, elas me trazem, mas a minha mãe não acredita que isso é sério, tia. A minha mãe não acredita que eu estava chorando porque eu estava ansiosa. A minha mãe não acredita que eu tive uma crise de ansiedade, né? Normalmente, isso às vezes passa e a gente fala, né? Também sou mãe de 2 crianças e às vezes a gente fala assim, só estava querendo chamar atenção. Só fez isso porque estava querendo chamar atenção. E eu sempre digo isso, se o seu filho queria chamar atenção, você precisa dar atenção. A atenção é diferente de você reforçar um mau comportamento, né? E a gente vai ter uma live só para falar disso, né? A gente precisa dar ouvidos, pelo menos, para o que o nosso filho tem falado, para o que ele tem trazido, se queremos realmente saber o que eles pensam. Os transtornos de ansiedade, eles atuam em 3 áreas, né? No cognitivo dessa criança, na fisiologia dessa criança, no corpinho deles, e se você é mãe aí que também é ansiosa, você pode observar isso também no seu corpo, e no comportamento dessa criança, né? Ela vai agir com evitação, ela vai tentar fazer o máximo possível para não estar nesses lugares, para não participar da apresentação, para não ficar sozinho, para não estar na casa de outra pessoa. Ela vai tentar fazer o máximo possível evitando. Então, age no cognitivo porque ela tem uma distorção das situações. Ela tem uma crença errada sobre tudo aquilo que tem
trazido apreensão e medo para ela. Mas isso é real, não é bobeira, não é que ela inventou agora. Isso é real. A sua criança crê verdadeiramente que ela está em perigo se ela não dormir com você. Ela crê verdadeiramente que ela está em perigo se ela for para uma apresentação. Pode acontecer alguma coisa mais grave e o corpinho dela responde dessa maneira. E vamos ter só um conteúdo para isso, só para falar como é que saber os sintomas ajuda seu filho também, você, a saber como lidar com eles. Então, não é frescura. Isso está acontecendo, nós temos vários estudos. E você, pai e mãe que está aqui me ouvindo, estar junto nesse processo é uma das partes muito importantes. Né? Os estudos têm trazido que os melhores tratamentos para os transtornos de ansiedade envolvem treinos de paz. Vocês estarem sabendo o que está acontecendo, vocês aplicando também algumas informações, vocês não reforçando esse comportamento, mas dando atenção para eles, vocês sabendo um pouquinho como agir nessa hora faz total diferença para o tratamento dessa criança e também condições de saber as ferramentas de como relaxar então esse corpo, de como mudar essa distorção cognitiva, de como preparar esse comportamento para o enfrentamento, é o tripé aí de como que a gente vai trabalhar com a nossa criança ansiosa. Então, o conteúdo de hoje, e esse conteúdo vai ficar gravado, tá bom? Hoje ele não sai do ar, né? Nem as lives de segunda-feira e nem de quinta-feira, porque já eram os conteúdos que eu estava trazendo para vocês. Elas não saem do ar, mas as outras vão sair do ar depois de 24 horas. É o tempinho para vocês poderem ter o contato aqui com esse conteúdo, mas é realmente para fazer você assistir todos os dias, né? Ter esse compromisso, meia horinha, 40 minutos aqui do nosso conteúdo para que você possa entender como é que pode ajudar o seu filho. Então, você só vai ajudar o seu filho ansioso se você saber que isso é sério. Não precisa trazer nenhum alarde, você não precisa aumentar a sua ansiedade por causa disso, mas você precisa estar atento. Você precisa ter condições de ouvir, ver como é que essa criança está respondendo e saber que sim, pode se transformar num transtorno de ansiedade, essa ansiedade aí que ele está vivendo, esses comportamentos podem se enquadrar em transtornos de ansiedade se nós não tomarmos atenção. E transtornos de ansiedade na infância podem chegar nessa adolescência, podem chegar na vida adulta, trazendo prejuízos para essa criança também, né? Então, deixa eu pensar aqui algumas outras coisas, então, que coloca, né? Os estudos trazem, transtornos de ansiedade depressivos na adolescência levam ao aumento de 2 a 3 vezes o risco desses transtornos no início da vida adulta. Outras coisas, e por isso que se você é uma mãe ansiosa e que está me ouvindo, um pai ansioso, você pode saber e às vezes reconhecer, você pode me escrever aqui também, né? Mesmo que você assista esse conteúdo depois. Você lembra se na sua infância você também era ansioso? É muito provável que essa ansiedade já caminha com você aí desde a sua infância. Isso já está presente no seu comportamento desde essa infância. E alguns pais me dizem, Maria, naquela época a gente não era cuidado, né, como é hoje. Né? Eu falava para minha mãe, ou ela via algumas situações, mas ninguém dava tanta atenção para uma saúde emocional, saúde mental de uma criança, nem dos adultos. E é por isso que é para a gente reconhecer que não é frescura. Né? Se nós fomos crianças, nós lembramos agora da nossa adolescência, da nossa juventude e passamos por situações de adoecimento mental, de traumas, de dores, de coisas que nós sentimos desde a infância.
nós precisamos lembrar disso e saber que o que os nossos filhos estão passando também não é frescura. Nós precisamos dar um olhar mais atento para isso sim, porque nós passamos às vezes por isso enquanto criança, nós reclamamos dos nossos pais enquanto criança, né? Ah, meu pai não liga para mim, meu pai não senta comigo, meu pai não pergunta como eu estou, e às vezes pela correria do dia a dia hoje, nós também achamos, né? E eu não estou aqui querendo te julgar, mas nós achamos às vezes que estamos ali com os nossos filhos, que estamos observando eles, que nossa, não, eu sei de tudo que está acontecendo na vida do meu filho, e eles às vezes vão chegar ali para mim durante o atendimento, ou em outras eu faço também palestras nas escolas, e aí eu ouço deles, né? Não, meu pai não pergunta como eu estou. Às vezes a gente faz uma pergunta, né, querendo direcionar a resposta. Nós não sentamos e ouvimos sem julgamento essa criança. Quando ele falar assim, chorei, senti no meu corpo, acelerou meu coração, comecei a suar, parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia morrer. Ouça o seu filho, porque isso pode sim estar acontecendo com ele. Não é uma condição só para a vida adulta. Se você agora, quando eu estava falando, lembrou da sua infância, eu quero também, eu trabalho aqui com pais com propósito, né, que estão atentos, né, que trabalham em se conhecer também, para que possam ajudar melhor os seus filhos. Lembra de tudo que você passou na sua infância, do que você reclamava, do que você pedia, né, do que você falava, do que as pessoas não te ouviam, e saber que sim, o seu filho, a ansiedade do seu filho é uma coisa séria. Ela tem formas corretas aí de você trabalhar, não é se aumentando a sua ansiedade que você vai melhorar também essa situação, não é reforçando esse comportamento, e eu vou explicar um pouquinho para vocês durante essas semanas o que é, mas é dando atenção. Se nós estamos aqui nessas lives de aquecimento, né, nós vamos aqui ter a jornada que eu vou explicar profundamente todas essas situações, mas se estamos atentos, nós temos primeiramente, eu deixei essa live para o início, né, deixei esse conteúdo para o início para que você possa aí preparar o seu coração, abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos. Observa como é que o seu filho está, né? Observar não só agora lembrar como o que aconteceu. Observar a partir de hoje, esses 12 dias que vamos estar junto, você às vezes ficar um pouquinho longe e começar a olhar, começar a anotar. Eu trabalho muito com isso. Anote, veja, ouça, pergunte para ele, né? E aí a gente vai fazer vários trabalhos aqui, principalmente que a sua criança também se observe. Nós passamos o dia a dia e as crianças também estão nesse ritmo, e às vezes eles não se observam, eles não observam o corpo, eles não observam o que eles estão sentindo. A gente vai perguntar para eles, mas por que você teve medo? O que você sentiu? O que você pensou? E às vezes é difícil para eles saberem. Não sei o que eu pensei. Porque também é difícil para a gente. Mas essa prática precisa começar. O que é que eu senti? E o que é que eu pensei? O que é que eu senti? E por que que eu comportei daquela maneira? Por que é que eu me comportei daquela maneira? Por que é que eu fugi? Né? Por que é que eu me esquivei? Isso provavelmente está acontecendo com a sua criança ansiosa, e se você também tem ansiedade, né? A gente fala ter ansiedade de uma forma mais informal, quer dizer que a sua ansiedade aí está num formato patológico, né? Tem te trazido prejuízos também. Se isso tem acontecido com você, comece também a se observar. E às vezes o comportamento ansioso do seu filho é o que tem sido gatilho aí para sua ansiedade. Então, esses 12 dias nós vamos estar aqui trazendo informações, trazendo conteúdos, te ajudando a trabalhar aí com seu filho, a estar com ele, a ouvir, observar e já ver aí. Quantos anos tem seu filho?
né? Vai me escrevendo, mesmo que você tá vendo depois. Você tem observado uma ansiedade que traz prejuízos? Que ele não consegue viver o cotidiano dele normalmente, a rotina dele normalmente, né? Demora muito para completar uma atividade por causa dessa ansiedade. Você não consegue deixar ele na escola, demora esse processo. Você não consegue fazer com que ele durma sozinho, demora esse processo de ou ele tem que dormir com você ou você estar ali com ele por muito tempo, né? E aí a sua rotina fica toda, é muito mais cansativo para nós pais quando temos uma criança com níveis de ansiedade alto. Porque a nossa intenção e às vezes o que nós queremos às vezes é aumentar, nós queremos controlar todas as situações, nós achamos que precisamos controlar todas as situações para essa criança ansiosa, né? E aí nós organizamos tudo. Não, Maria, não vai ter aquele boneco grandão, não posso ir num lugar que tem um boneco grande porque meu filho fica super ansioso quando ele vê um boneco grande. Eu não posso deixar ele sozinho, né? Eu tenho que sair e tenho que preparar tudo, porque senão ele não vai conseguir estar nesses lugares. Fala para mim se isso tem acontecido com seu filho, se isso já está acontecendo, se você vê que não traz só prejuízos para a vida dele, traz prejuízos também para a sua rotina, tudo isso. Traz prejuízos para a rotina da sua família. E eu não quero aqui que você agora culpabilize o seu filho por isso, né? Ah, filho, agora está acontecendo isso, aí você vai começar a bater nele, você vai deixar ele de castigo, porque aí eu tenho certeza, Maria, que ele vai parar com esse comportamento. Gente, principalmente se essa ansiedade já é um transtorno de ansiedade, se já caracteriza um prejuízo muito mais grave aí na vida dessa criança, ela não vai deixar de fazer esse comportamento só porque está de castigo, ou só porque você bateu nela, ou só porque ela até entende o que está acontecendo. Você, nós mães aqui, que estamos sempre aqui reunidos, as mães aqui, que é a maior parte do meu público, nós sabemos que precisamos mudar um comportamento. Nós sabemos que fazer desse jeito não é a melhor forma. Nós sabemos que não precisávamos estar gritando, que a gente precisava ter mais paciência, que a gente poderia ter feito de um outro jeito. E mesmo sabendo, nós podemos continuar com esse comportamento. E olha que somos maduros, conscientes, já temos um cérebro aí que consegue autorregulação, consegue frear aí os impulsos. Agora, imagina o cérebro do seu filho que ainda está em formação, né? O quanto que ele, mesmo querendo, ele vai precisar treinar, criar habilidades para isso. Não é só querer, né? Faz parte de várias coisas que vão estar envolvidas e principalmente o enfrentamento, o treino dessa habilidade que vai dar capacidade. Então, se você é pai ou mãe que está me acompanhando, eu vou reforçar aqui o meu convite para que você esteja esses 12 dias aqui. 6 horas da manhã, essa live fica. Essa de segunda agora vai estar gravado. As outras vão ficar no ar por 24 horas para que você não somente veja, não somente ouça, não somente saiba o que está acontecendo, mas que para que você possa treinar também o seu enfrentamento com seu filho. Treinar tudo aquilo que o que você precisa para criar um comportamento, né, para criar atitudes novas que ajude o seu filho nesse enfrentamento. Para que você também cuide da sua ansiedade, que não é frescura. Talvez o nosso olhar, às vezes, para adoecimento mental do nosso filho, o adoecimento emocional do nosso filho vem de tudo que a gente ouviu durante a nossa infância e nossa juventude, né? Que também era frescura, que também você vai crescer e tudo vai dar certo, que você vai ser um adulto forte, né? Um adulto forte sem ter tido
pais e adultos que estavam ali perto treinando a gente para esses comportamentos. Eu vou falar aqui também, não só a gente vai manejar essa ansiedade, mas nós precisamos saber que os nossos filhos precisam ser treinados, habilidades sociais, principalmente a autoconfiança. Eu tenho trabalhado com isso para que ele possa enfrentar essa ansiedade. Não vai parar essa ansiedade do dia para a noite. Quanto mais ele sabe manejar, controlar, relaxar o seu corpo, quanto mais ele se coloca no treino de enfrentamento, mais habilidades, mais recursos, melhor ele vai ficando, esse adulto forte que nós desejamos às vezes aí para os nossos filhos, né? O que você deseja encontrar no seu filho daqui a uns anos? É isso que nós precisamos fazer esse investimento. Estar aqui, e eu já quero agradecer para vocês que acordaram cedinho aqui comigo, tomar um café, ó, eu tomo normalmente o meu café com leite, esse é o meu copinho aqui para estar com vocês todos os dias de manhã aqui, trazendo essas informações e coloque em prática. Esses 12 dias é um tempo, observe seu filho, ouça ele, né? Ouça sem julgamento no primeiro momento, depois você vai entender o que está acontecendo, né? Quando você vê essas situações, observe como que está a reação do corpo dele, qual é o pensamento dele, qual é o comportamento. Se for possível, anote. Se você quiser me mandar no privado, Maria, está acontecendo isso, eu anotei lá e está acontecendo isso. Estou aqui para te ajudar. Mas se você completar esses dias aqui, esses 12 dias de aquecimento, né, é o aquecimento para a jornada. Jornada Filha Ansiedade Zero. Se você hora que sair daqui, já está aqui na bio, você pode fazer a sua inscrição. Eu vou estar te lembrando aqui de estar comigo também. Vão ser aulas, eu já dei uma aulinha que foi bem rápida, mas essas vão ser 3 aulas muito mais completas para te ajudar. Que recursos você tem aí? E recursos que não precisam de grandes investimentos, quase nada. O investimento que você vai precisar fazer a partir de agora é estar atento, se observar, né? Mudar o seu próprio comportamento e estar colocando o seu filho de forma adequada para os enfrentamentos. A gente só cuida da ansiedade quando a gente ensina essa criança a enfrentar. E enfrentar não é jogar na fogueira, né? Ah, tá bom, meu filho está com medo de ficar longe de mim, então agora eu vou deixar ele longe de mim, pronto. Não é assim. Nós temos escadas para esse enfrentamento e vai ter uma live aqui só para te trazer um pouquinho, né, de como é que você pode começar a trabalhar com seu filho, tá bom? Então faça a sua inscrição para a jornada, convide outra mãe, convida outra mãe aí para estar com a gente. E amanhã eu estou aqui novamente, meia horinha aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre atividades, sobre reflexões, sobre coisas práticas que você precisa aí praticar e que podem sim ajudar o seu filho aí nesse manejo de ansiedade. Obrigada, gente, por estar aqui até agora. Boa semana, bom trabalho para vocês e bom tempo aí de observar a situação. Observe o seu filho, esteja atento. Isso faz parte aqui do nosso início do nosso programa aqui, tá bom? Beijo, gente!